Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema Refidim, necessidade à vida cristã. Êxodo 17:1 diz a Bíblia: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Meus amados, os filhos de Israel partiram do deserto de Sim e acamparam em Refidim. Chegando em Refidim, a Bíblia diz que não havia água para o povo beber. Então, nos versículos seguintes, 2 e 3 de Êxodo 17, nós vemos o povo murmurando e enfurecido contra Moisés, exigindo água para beber. A situação era calamitosa porque não era uma pessoa com sede, nem duas, nem três, nem 10 pessoas com sede. Eram milhares de israelitas com sede, além dos animais e do gado. Portanto, a sabedoria de Moisés e os recursos de Moisés não poderiam ajudá-lo diante daquela adversidade catastrófica. Moisés reconheceu que sua suficiência vinha de Deus e não dele. Reconheceu que era a hora, era o momento dele e todo o povo experimentar, provar os recursos de Deus. Por isso, ele clama a Deus e diz: o que farei a este povo, Senhor? No verso 6, Deus responde o clamor de Moisés dizendo: eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu, Moisés, ferirá a rocha, e dela sairão águas vivas, e o povo beberá. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, não temas, eu sou o teu Deus. Eu sei que o povo te ameaça, está enfurecido, mas ao ferir a rocha, dela brotarão mananciais de água, e isto será como sinal para o povo de que eu estou contigo. Meus amados, qual é a primeira lição prática para as nossas vidas? É que as adversidades catastróficas que vêm até nós e nos faz recorrer a Deus, revelam quem Deus é. Em segundo lugar, a segunda prática para a nossa vida espiritual é que quando os homens se levantam cada vez mais enfurecidos contra nós, a igreja, aí Deus se levanta como um baluarte para nos defender e nos proteger. A resposta de Deus a Moisés foi: ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Aos olhos humanos, a resposta de Deus era estranha, porque uma rocha seria o último lugar a armazenar água. Nunca se viu uma rocha armazenar água. Mas, meus amados irmãos, as dispensas de Deus, os armazéns de Deus estão em lugares inusitados. As maravilhas de Deus são inusitadas. Grave isso. Os corvos trazem comida. 1 Reis 17:6. O Jordão sara o leproso. 2 Reis 5:14.
A madeira faz o ferro nadar. 2 Reis 6,6. A farinha torna benéfica a comida envenenada. 2 Reis 4,41. Ciro conquista a Babilônia e permite que o povo de Israel saia de lá. Isaías 44, 21 a 28. Um samaritano cura as feridas e salva a vida de um viajante assaltado. Lucas 10, 30 a 35. 5 pães e 2 peixes alimentam 5.000 pessoas. João 6, 5 a 13. A jumenta fala com voz humana, impedindo a loucura de um profeta. 2 Pedro 2,16 e Números 22, 28. As maravilhas de Deus são inusitadas. A rocha ferida é uma tipologia de Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 4, bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não esqueça dessa verdade. No meio das adversidades, no meio dos cataclismos que chegam até nós, a rocha que foi ferida no Gólgota, Jesus Cristo, sempre vem para nos proteger, para nos defender, como aconteceu com Moisés em Refidim. Não há outra rocha que possa nos socorrer no meio dos cataclismos da vida, a não ser a rocha da eternidade, Jesus Cristo. Aqueles que confiam no Senhor não terão medo, não temerão os cataclismos, as tempestades, as adversidades, porque sabem que Deus tem os seus armazéns, as suas despensas que se abrirão na hora precisa. Meus amados, Deus algumas vezes nos conduz a Refidim para nos livrar das tendências, nos livrar de todas as tendências de exibição da carne, de vanglória, de autoconfiança. Deus não permite que o seu poder seja empregado para o engrandecimento do homem. Por isso que muitas vezes Deus nos conduz a Refidim. Deus sabe que quando o coração do crente se enche de autoconfiança, esse crente se torna inútil na obra dele. Por isso, de quando em vez, Deus nos conduz, Deus nos leva a Refidim. Deus nos leva a Refidim para mostrar a nossa insignificante capacidade própria. O Deus de Israel nos quer manter humildes para nos usar como plataforma para a exibição do seu poder. Por isso que de quando em vez, ele nos conduz a Refidim. Deus nos leva de vez em quando a Refidim para não proferirmos a louca arrogância de Nabucodonosor. Daniel 4,30. Escute o que é que Nabucodonosor disse. Escute a soberba, a arrogância, a autoconfiança. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Observe os pronomes possessivos. Eu, meu, minha. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade. Deus muitas vezes nos leva a Refidim para não buscarmos a nossa própria glória, para não exibirmos a vanglória própria. Meus amados, Refidim é necessário à vida cristã para nos livrar da arrogância e conhecermos os recursos da providência de Deus. Refidim na vida cristã é necessário, porque é lá que nos são revelados os armazéns de Deus, os recursos de Deus, onde estão
a nossa defesa, a nossa proteção e os suprimentos das nossas necessidades. Que a potente mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Inscreva-se no meu canal do YouTube. O endereço encontra logo aí embaixo. Vou colocar também esta mensagem no meu canal do YouTube. Mais uma vez, que o Senhor esteja com a sua potente mão sobre você, sobre o seu ministério e sobre a sua família. É o meu desejo. Amém. Louvado seja o Deus das maravilhas inusitadas. Amém.